Eu estava lendo o livro Nudge, que fala sobre como tomar melhores decisões sobre dinheiro, saúde, felicidade. E teve várias coisas que no início do livro o autor trouxe que eu já vi que dá para usar no nosso negócio digital. Então, várias coisas que como a gente pode arquitetar melhor o nosso discurso e como que a gente pode apresentar melhor as decisões para os nossos clientes tomarem, de uma forma que eles tomem a melhor decisão para eles e para a gente, né? Para a gente vender mais também. Então, como vendedores, nós somos arquitetos de escolha. E aí no livro, ele traz 3 regras gerais, né? Ele explica que o ser humano ele criou as regras gerais para facilitar a vida para você ter um pensamento mais rápido, né? Então, se você come uma pizza com a sua esposa, se você receber um outro casal, você vai pedir 2 pizzas. Isso normalmente ajuda, né? Só que essas regras gerais, elas criam alguns vieses cognitivos. E alguns deles aqui no digital a gente está bem acostumado, e eu já vou falar dos 3 que eu vou representar aqui, né? Vou explicar. É o primeiro da ancoragem, a gente fala muito sobre ancoragem. Aí depois é o viés da disponibilidade, o viés da representatividade, e aí eu vou falar de alguns outros, como a aversão à perda e como que a gente utiliza do viés do status quo, do enquadramento também, pensando em guiar o nosso cliente na transformação. Primeiro, ancoragem. Ancoragem é algo que a gente está bem acostumado, né? Coloca um preço maior, faz aquela torre de preço para ancorar o valor. Mas aqui ele traz uma perspectiva interessante, que existe mais de um tipo de ancoragem. Essa questão do financeiro, do valor numérico, não é a única forma de fazer uma boa ancoragem. Ele dá o exemplo, sim, da grana, de se você vai pedir uma doação e as opções para marcar no formulário são valores maiores, as pessoas tendem a doar mais. Mesmo que tenha a opção outro ali para ela escolher algum valor, né? Mas as pessoas tendem a doar mais. Só que olha o outro tipo de ancoragem. Ele dá o exemplo de uma pesquisa feita com jovens solteiros, em que é feita uma sequência de 2 perguntas. A primeira pergunta, quão feliz você é? E a segunda pergunta, a quantos encontros você foi nos últimos 2 meses, né? Quantos dates? E aí, né, quando é feita nessa sequência, a correlação das respostas é quase nada. Mas quando ela é invertida e primeiro você pergunta quantos encontros você foi nos últimos 2 meses e depois você pergunta o quanto que ele é feliz, a correlação aumentou muito, né? Quanto menos encontros, menos feliz a pessoa se dizia. Por quê? Porque ele estava ancorado no sentimento de insatisfação de ter poucos encontros. Olha que loucura, né? Então, pensando nisso, como que a gente pode usar dessa outra ancoragem, que é uma ancoragem mais emocional, quando a gente pensa no nosso discurso de vendas? Isso, na minha visão, a forma da gente encontrar esse caminho é trazendo situações em que o seu cliente se deu bem. Isso também, inclusive, vai linkar ali com a disponibilidade, né? Mas quando você faz uma pergunta que ativa um senso de confiança nele, como é esse caso aí do exemplo dos jovens, se você faz uma pergunta para o seu cliente que relembra ele de uma situação boa, de um sentimento bom e que aumenta o nível de confiança dele, a correlação ali com as decisões que ele vai tomar depois é grande. Ou seja, ele está ancorado num sentimento de confiança, num sentimento de segurança, e aí, né, fazer uma compra de um high ticket, por exemplo, se torna muito mais fácil. E aí vamos falar do viés da disponibilidade, então, e como que a gente pode usar ele para vender mais no digital. Basicamente, primeiro explicando o que é esse viés, né? Ele mostra que, cara, por uma informação estar mais disponível, você julga que ela é mais provável. Então ele conta a história de que toda vez que acontece um terremoto, as vendas de seguro contra desastres naturais aumentam muito. Por quê? O fato de ter acontecido o terremoto não aumenta a chance de acontecer de novo, mas as pessoas agem dessa maneira, né? Porque aconteceu. E acidente de avião é a mesma coisa. Quando acontece um acidente de avião, que é raríssimo estatisticamente, ainda assim, ali nas próximas 2 semanas seguintes, as pessoas ficam com mais medo de viajar de avião. Mas a estatística não muda, né? A estatística do teu avião cair segue sendo igual. Mas porque você sabe que um caiu ontem, você já fica com mais medo, como se fosse mais provável que o seu caísse também.
E aí, como que a gente pode usar, né? Ele até fala aqui, né? O nudge. O que é o nudge? Né? O que é o nome do livro, inclusive. O nudge é basicamente um empurrãozinho que você dá na pessoa, nesse formato da arquitetura da escolha, né? O nudge é um empurrãozinho para a escolha certa. E aí, voltando lá, dando um exemplo de refeitório, de escola, o que é um nudge? É você colocar as comidas saudáveis na frente, porque as pessoas vão escolher mais as comidas que estão à frente. Mas você não impediu as pessoas de fazer outras escolhas, né? Você deu um empurrãozinho na direção certa. E isso é algo bem legal, é o conceito que o livro traz como paternalismo libertário. O que é esse paternalismo? É você fazer essa arquitetura de escolha, mostrar a escolha de uma maneira que influencie o outro a fazer o que é bom para ele. E tem coisa, né, que é objetivamente melhor para o outro. É melhor não fumar do que fumar, é melhor não beber do que beber, é melhor fazer atividade física do que não fazer, é melhor economizar dinheiro do que não economizar. Então, se você consegue apresentar as escolhas para as pessoas de uma maneira que beneficie elas, isso é algo bom, né? E aí ele traz 2 linhas de nudge nesse viés da disponibilidade. Se você quiser aumentar o medo de que algo ruim aconteça, basta você lembrar de uma situação parecida com aquela que algo deu errado, né? Então, isso funciona muito com criança, né? Então, se você contar para a criança que o amiguinho se acidentou, né? Por exemplo, caiu, esbarrou a cara no chão e tal, porque ele estava ali pulando na rua, tem mais chances da criança dar uma retraída e não ficar fazendo isso, né? Por outro lado, tem como você aumentar a confiança da pessoa, lembrando um incidente parecido que deu tudo certo. Eu mesmo já vivi um exemplo que um cliente estava recebendo golpe no lançamento e o cara estava com medo e não sabia o que ia acontecer e tal, só que ele já tinha recebido golpes antes e tinha ficado tudo bem. Então, simplesmente quando eu entrei na reunião com ele, eu falei, cara, mas peraí, aquele outro lançamento lá que deu bom, não tinha tido esse problema de golpe também? Pô, teve... O nível de confiança dele já aumentou, pensou, cara, vai dar tudo certo e tal. Então, o simples ato de eu disponibilizar para ele uma informação de uma situação parecida que tinha dado certo, aumentou a confiança dele. Mas qual é uma outra forma, que aí na minha visão é uma forma mais inteligente até, da gente usar desse viés da disponibilidade para conseguir vender mais e transformar mais clientes? Eu quero trazer o exemplo de depoimentos. Então, quanto mais depoimentos tiver, se você tem depoimentos que são semelhantes eu digo com o seu lead que está ali na frente, né? A probabilidade dele julgar que é mais provável para ele dar certo é muito alta. Como assim? Imagina que a estatística é 10% dão certo, 10% das pessoas que compram, nossa, tem a promessa obtida. 10% eu acho que é até pouco, né? Mas vamos lá, 10%. Só que se você mostrar um depoimento para ele de alguém exatamente na situação dele, que deu certo, ele intuitivamente vai julgar que é mais provável do que a estatística diz. E muitas vezes ele nem conhece a estatística, né? Mas ainda assim. Então, quanto mais você conseguir fazer o cliente que está na sua frente, né, se identificar com uma história de sucesso de um cliente, de um outro cliente seu, de um depoimento, ele vai se sentir mais confiante e com maior probabilidade de conseguir, porque afinal, pessoas como ele conseguiram, então ele vai conseguir também, né? E isso vários vieses juntos aí, né? E aí, o terceiro, que é uma das 3 grandes regras gerais, né? 3 grandes vieses, é a representatividade. E aí vamos para um exemplo simples em que esse viés ele funciona, né? Inclusive é bom trazer essa visão de que os vieses eles nascem porque eles funcionam, né? Na maioria das vezes, só que eles têm as situações falhas. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Pensa na NBA. Então, pô, qual é a chance? Quem tem mais chance de ir para a NBA? Um negro forte de 2 metros de altura ou um branco de 1,60? É claro que você sabe que na NBA tem mais negros de 2 metros de altura do que brancos de 1,60. Então você vai julgar que é mais provável que o negro consiga porque ele é alto. E isso faz sentido, isso é verdadeiro. Só que olha que louco. Pensa no seguinte exemplo. Eu te digo que a fulana de tal, a Joaninha, ela é formada em filosofia e também ciências políticas. E aí eu te pergunto, o que é mais provável? Né? O que é mais provável? Ela ser professora ou ela ser professora e ativista política?
Esse viés da representatividade leva a maioria das pessoas a dizer que é mais provável ela ser os dois, porque afinal ela estudou ciências políticas, então é provável que ela também seja uma ativista política. Só que quando a gente tem uma abordagem lógica, cara, isso é impossível, né? Nunca que a probabilidade de um acontecimento vai ser maior do que dois juntos, né? Da mesma maneira, como eu falei ali no depoimento, né, da semelhança do teu cliente e dele se sentir representado ali, tem também uma grande influência nessa parada, né? Ele se sentiu representado, então ele acha que é mais provável, porque é isso, né? Então, tem vários viés atuando juntos ali. Outro interessante aqui, eu quero falar da aversão à perda, né? Isso o ser humano não gosta de perder. Então a sensação de perda é muito maior do que a felicidade de ganho de mesmas quantias. Então, dói muito mais perder R$100 do que ganhar R$100. E aí ele chega, né? Ele chega ali numa proporção, ele mostra no livro que normalmente essa proporção é o dobro. Então, para a pessoa arriscar perder R$100, ela teria que ter a chance de ganhar 200. Como que você pode usar esse sentimento padrão de aversão à perda pensando no seu discurso de venda? A única forma que eu vejo é você realmente aumentando essa percepção de possibilidade de ganhos de uma maneira que o preço do seu produto ele fica muito idiota, né? Então, você está vendendo um high ticket de 10 mil, mas você apresenta vários depoimentos de quem já faturou 100 mil, 200 mil, 1 milhão com aquilo ali. O 10 mil vai... cara, 10 mil é assimétrico, né? É muito assimétrico. O máximo que eu posso perder é 10 mil, mas eu posso ganhar muito mais do que isso. E isso, na verdade, né? Esse viés da aversão à perda, na minha visão, a gente como marqueteiro, o que a gente tem que fazer é ficar atento a ele para desviar dele, né? Porque se você não gerar valor o suficiente, você não vende. Isso é muito comum, né? A maioria das ofertas que não vendem, não é porque o preço está alto, é porque a geração de valor não foi suficiente. E aí, ele vai para o próximo, que ele fala do viés do status quo. Ele dá um exemplo da renovação automática de revistas. E ainda, né, com o adendo de que os primeiros meses eram grátis. Então você entra numa renovação automática que era grátis, e aí, 2 meses depois, começa a debitar lá do seu cartão. Por quê? Enfim, e você deixa isso acontecer, né? Porque simplesmente já está acontecendo, é o status quo, isso já está rolando. Se você assina Netflix, mesmo que no mês seguinte você não veja tanto, você não vai lá tirar a assinatura. Tá, então como que a gente pode usar do status quo para os nossos produtos? Primeiro, esse formato da renovação automática. Isso faz muito sentido para produtos de comunidade, produtos anuais, ou então essas recorrências pequenas que você tem. E isso também surge a tática, então, de você entregar assinaturas gratuitas por um tempo, mas obrigando a pessoa a cadastrar o cartão, como a Netflix faz isso, a Amazon faz isso. Todas essas assinaturas que o ChatGPT faz isso, o primeiro mês é mais barato. Isso é uma prática comum de mercado que a gente pode usar também. Você não só ter o recurso da renovação automática, mas usar como isca os 1 mês gratuito ou algo do tipo. E isso mostra, né, esse viés do status quo, mostra que as opções padrão, elas têm muito impacto. Um exemplo que a gente viu que eu pensei aqui de uma mentoria que eu fiz parte, que era a mentoria Scale, do Leandro Ferrari. Lá, eles basicamente, quando você faz uma análise de lançamento, que é uma reunião individual com os seus dados sensíveis, com o seu faturamento e tal, você entra numa reunião para a galera avaliar seu lançamento. E aí eles te perguntam, olha, a gente pode disponibilizar a sua reunião na plataforma? Você tem a opção de disponibilizar ou não disponibilizar. Qual seria uma forma, né, deles lá na mentoria fazer com que a maioria das pessoas dissesse sim para essa pergunta? Se eles falassem assim, olha, de padrão, a gente disponibiliza todas as reuniões na plataforma, mas você tem a opção de que se você não quiser, você sinaliza pra gente, tá bom? Ou seja, o padrão se você não fala nada, vai ser disponibilizado, mas você pode falar, não, eu não quero que disponibilize a minha reunião, e a gente tira. Mas o fato de o padrão ser que vai ser disponibilizado, a maioria vai no padrão. Esse
Essa é a questão. Tem um outro grupo que eu conheço, né, que é o Plat do Érico, que eu tenho alguns clientes lá dentro, e lá a parada é diferente. Lá é assim, olha, você só pode ter acesso às análises de lançamento de outras pessoas se você disponibilizar a sua. E como isso é algo muito valioso, né, você prefere ter acesso a de todo mundo, abrindo mão ali, né, dessa sua privacidade ou algo do tipo. Então, essas são algumas maneiras aí como a gente pode se beneficiar desse viés do status quo dentro do seu negócio. Renovação automática dos produtos, o que fizer sentido, claro, né? E também essa oferta de itens gratuitos que é o freemium, né? É igual o Spotify. Você tem ali o modelo gratuito e aí, na verdade seria freemium por tempo determinado, né? Então eu te dou um mês grátis. E aí depois começa a debitar, e porque já está debitando, a pessoa está usando, ela simplesmente deixa ali, né? São poucas as pessoas que têm a intencionalidade de parar e refletir e questionar o status quo. Eu, por exemplo, eu assinei o ChatGPT, fiquei usando ele muito por um mês. No mês seguinte eu não usei, mas não cancelei. No mês seguinte eu não usei, mas não cancelei. Até que eu parei e falei, não, mas peraí, eu tô pagando isso aqui, mas eu não tô usando. Aí eu cancelei e continuei usando a versão gratuita, né? No meu caso, eu tinha uma demanda específica ali que demandava o pago. E aí ele traz um outro viés, que é o viés do enquadramento. Então, basicamente é o seguinte, dependendo da forma como você enquadra uma estatística até, as pessoas têm sentimentos diferentes. Um exemplo perfeito aqui. Se você está com um problema cardíaco, você tem que fazer uma cirurgia. E aí o médico chega para você e fala assim, olha, 5% das pessoas, 5% das cirurgias falham e as pessoas morrem. Você já fica com medo. Você fica, caraca, eu posso ser um desses 5%, nossa, ferrou e tal. Agora, se o médico vira para você e fala, olha, 95% dos casos dá tudo certo, 95% das pessoas vivem e tem o problema resolvido. Você intuitivamente já pensa, pô, tá tranquilo, então eu vou viver, né? Então, a estatística é exatamente igual. 5% morre, 95% vive. Só que se eu falo 95% vive, você tem mais chance, tem mais confiança, tem mais segurança. Se eu falo que 5% morre, você acha que você vai ser um deles, o azarado, né? Então, a forma como a gente enquadra as coisas tem bastante impacto na percepção das pessoas. Um outro exemplo de enquadramento que o livro traz é o exemplo das operadoras de cartão de crédito, que ao invés de começar a repassar a taxa da máquina para os clientes, né? Então, o preço é R$100, vai comprar no crédito é 105. O que foi a prática comum, que hoje todo mundo usa e a gente tem que usar também não, o preço é 10 mil, mas se você pagar à vista é 9, tem desconto. Então essa prática normal do mercado, né, que é um preço e se você pagar à vista tem desconto, na verdade é embutir um custo a mais, né? O preço à vista é o preço verdadeiro e o preço do parcelado está com alguma coisa embutida, seja taxa da máquina, seja juros, alguma coisa, né? Como que a gente faz isso nas nossas escolhas? Apresentando todos os preços maiores como normais. Então, por exemplo, eu vendo uma mentoria, tenho 2 grupos de mentoria que custam 10 mil à vista, 12 mil parcelado. Como que eu posso enquadrar na hora de apresentar o preço? Olha, o preço da mentoria é 12 mil em 6 parcelas de 2 mil por mês. Então você pode pagar 2 mil por mês ali e vai dar 12. Mas se você quiser pagar à vista, tem um desconto e é 10 mil. Então, só o simples ato de você enquadrar dessa maneira vai fazer com que, inclusive, né, aciona ali a ancoragem. A pessoa entende que, não, o preço é 12. Só que se eu pagar à vista, tem desconto. E aí a âncora, o preço normal atua como âncora também, né? Então faz bastante sentido aí para você usar. Então, de maneira resumida aí, eu quis trazer da leitura de hoje, né? Como que eu enxerguei que a gente pode usar alguns vieses cognitivos como a ancoragem, a disponibilidade, a representatividade e esse efeito, né? A aversão à perda, o viés do status quo, que é muito poderoso, e como que a gente usa também o enquadramento para a gente vender mais.